Boa noite. Tá alto, Bruna avisou que ia estar alto. Boa noite, amada igreja. Como é bom estar junto com os irmãos, como é bom estar aqui celebrando e adorando a esse Deus que nos criou, que nos formou e nos moldou. Esse Deus tem nos conduzido na visão do seu reino para servirmos a Ele. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Efésios 2, do versículo 4 ao versículo 10. Essa carta de Paulo aos Efésios que muito se parece a um sermão, outros momentos em uma oração. Paulo está fazendo o envio de uma carta de partilha, de ensinamento, de reforço da fé e também do seu apostolado. Nessa perícope em especial nós vamos tratar sobre a salvação, sobre os elementos da graça e a transformação dos homens através de Jesus. Efésios 2, do 4 ao 10 diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Senhor Deus, meu Pai, obrigado porque estamos na Tua presença e Tu és o nosso Deus. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Vocês já viram o trabalho de modelo? Já viram como é feito o trabalho artesanal? Eu não sou nem um pouco bom com esses trabalhos manuais de desenvolver um pedaço de argila, de barro, uma bolinha de argila em um vaso, em um copo, em um jarro. Eu fico impressionado. E quem não gosta de sujar a mão não vai ter muita afinidade com esses trabalhos. É assim que Deus tem nos conduzido. É assim que esse artesão modela o barro e ajusta cada vaso de uma forma. Vocês já viram algum vaso exatamente igual ao outro? Não. O trabalho artesanal é único. O trabalho do oleiro é único. E de forma semelhante, nós vemos que Deus formou cada criatura deste mundo com uma qualificação especial. Olha para quem está do seu lado, não precisa falar nada. Só vê as diferenças entre vocês. Até entre quem é irmão, pai, mãe, os familiares. Como nós somos diferentes. Os animais, por exemplo, alguns correm, outros pulam, outros cavam, se escondem, voam. Cada um tem um papel especial a cumprir, cada um possui uma função única. E então nós olhamos, para que propósito eu existo? Como que eu vou ser usado por este Deus? Como que o engenheiro olha para um espaço vazio e visualiza ali um prédio? Como que o cozinheiro, quem comeu a vaca atolada hoje de manhã, hoje no almoço? Ô, pensa, estava boa? Observem que a gente junta um monte de coisa diferente e quando trabalhado, resulta no almoço, resulta numa refeição. E o que aconteceu conosco foi isso. Antes de Deus te criar, Ele te moldou para uma vida, um propósito, no qual Ele tem um propósito para você, te fez de forma especial. Você é da forma que foi feita, porque Deus tem um serviço específico para você, um serviço designado pelo Senhor. Nós somos moldados para servir. Este é o tema da nossa mensagem de hoje. E o primeiro ponto é que Deus age em misericórdia.
Nosso Deus é o Deus que age em misericórdia. E essa misericórdia se concretizou, se manifestou no versículo 4, quando olhamos que em seu grande amor, em seu imenso amor, uma magnitude tão elevada que ele evidencia em Jesus Cristo, que enaltece ao próprio Pai. E observamos isso se repetindo em Romanos 8, João 3,16, que é inclusive o tema desta campanha de missões nacionais. Observamos na explanação do Evangelho que tudo isso é conduzido por meio do amor e misericórdia do nosso Pai que está no céu. Esse Deus de amor olhou para nós em nossos pecados e delitos, quando estávamos caídos e derrubados, destroçados. Porque imaginem quem seríamos nós antes de conhecermos Jesus. Ah, mas pastor, você cresceu no Evangelho, você cresceu no lar cristão. Isso não me faz ser salvo se eu não recebo Jesus. Fui ensinado nos princípios e tudo mais, mas quem seríamos sem Jesus? Que tipo de pessoa nós seríamos? Mas quando encontramos a Jesus, somos despertados com Ele para uma nova vida. Inclusive a tais pessoas, como Paulo trata nessa carta, a tais pessoas ele deu vida com Cristo. Então, o que é vida? Quando olhamos o texto falar de vida, de atividade, de ânimo, observamos que ele não trata em momento algum de vida terrena. A vida que Deus quer para nós, a vida que Ele quer transformar, não é uma vida de bênçãos terrenas, mas de bênçãos eternas. Algumas vezes eu já falei sobre oração, que oramos do berço ao túmulo, e a nossa vida não pode ser do berço ao túmulo, porque um Deus de misericórdia amou você. Você pode não ter escutado hoje ainda alguém te falar que te ama. O nosso Deus, o seu Deus, te ama e quer te dar vida que vale a pena viver. É o Deus de misericórdias que lhe dá sentido e quer te dar um sentido além daqui, além do relógio dessa vida corrida e desesperadora do Rio de Janeiro. E assim, eu venho do interior, tudo dá tempo. Eu saía de casa para a igreja com 10 minutos, tranquilo, me arrumava faltando 30 minutos para o culto às 6h30, 8 horas eu começava a me ajeitar. Aqui no Rio, se eu não começar a me ajeitar 2 horas antes, eu não chego. E olha que eu moro aqui perto. Nunca se sabe o que pode acontecer nessa cidade. É trânsito, Uber que não aparece, transporte público que quebra, acontece de tudo. Somos afetados por grandes problemas e muitas coisas e nos preocupamos muitas vezes com coisas passageiras. Precisamos olhar para o alto, porque do alto veio a misericórdia que te trouxe aqui hoje, que quer te lembrar que esse Deus é bom e que vale a pena caminhar na visão do reino do Senhor, moldados por esse bom oleiro, moldados por um artista que, diferente de mim, pelo menos sabe segurar aquela plataforma e ficar pisando no pedal para girar e colocar a mão e moldar o vaso. O que antes éramos um apunhado de barro, agora somos novas pessoas em Jesus, porque somos salvos pela graça. De forma semelhante, as crianças já desceram, mas ainda tem o Paulinho ali. Alguém já brincou com Lego, ou conhece, já viu as pecinhas de Lego, que você pisa e machuca o pé? Essa pecinha, se você olhar numa caixa jogada um monte de coisa, aquilo não parece nada, mas dá na mão da criança
com criatividade, que sabe brincar. Aquilo ali vira um boneco, vira um castelo, vira uma casa, um avião, vira um carro. Depende apenas do Criador. Depende apenas do desejo de quem está brincando. E Deus não brinca conosco. Deus nos faz de forma especial e quer te dar vida. Ou melhor, te lembrar que em Jesus a vida. É este Deus que age em misericórdia. Este Deus que vive e nos sustenta com sua boa misericórdia, quando nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Este é o Deus de misericórdias e este é o Deus que trabalha por nós. Ué, mas pastor, então eu não preciso fazer nada, né? Você está falando de servir, está falando de ser moldado, vai ter o brincado orando, eu só preciso orar que Deus vai trabalhar por nós. Vai ter o brincado orando sábado. Eu não preciso nem me disponibilizar a servir, vai ter cantina vindo por aí, tem evangelismo vindo por aí, ações que a igreja está organizando. É só orar que esse Deus trabalha por nós. Somos redimidos, somos restaurados pelo agir de Deus em nosso favor, salvando-nos das consequências do nosso pecado. Deus oferece vida aos que antes estavam mortos, oferece libertação aos cativos e perdão aos condenados. Não como um perdão legal, um perdão do setor jurídico que pode ser revestido, pode ser revertido a depender da instância, a depender das vontades. É um perdão de quem se entregou por nós. É um perdão daqueles que antes eram objeto da ira de Deus. Os crentes, agora crentes em sua condição anterior, estavam presos pela morte espiritual. Não tínhamos vida, não tínhamos mínimo de vontades e liberdade, porque estávamos aprisionados. Existe uma música da banda Resgate que fala numa frase: se dizem sim, se dizem livres, mas não podem dizer não. Fazem de conta que a opção não escraviza. O que Jesus nos dá é vida com liberdade para dizermos não ao que não vale a pena, para dizermos não ao que não faz sentido na nossa vida. Porque o vaso, ele é moldado e existe para a vontade do Criador. Ele existe com um propósito. Irmão, Deus te criou para a honra e glória dele. Como nós temos vivido então? Como tem sido a sua vida dessa porta para lá? Esse Deus tem trabalhado por você, te deu um presente inimaginável a preço de sangue, do sangue do próprio Senhor Jesus. Uma joia tão preciosa, por pessoas que caminhavam em estrada de desobediência, que antes eram escravos do pecado, mas agora usufruem da companhia de Deus. Versículo 6: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. É para essa vida que o Senhor te criou, é para essa vida que Ele tem te moldado. E moldar dói. Quem já foi no quiroprata? Aquele que instala as coisas. O quiroprata é interessante. Meu irmão foi. E você acha que está tudo no lugar. Aí ele começa a mexer. E quando mexe, dói. Quando ele começa a apertar, e você acha, não, minha coluna está normal, está reta. Aí você vai no ortopedista, coloca aquele colete para ficar na posição certinha. E dói. O ajuste dói.
Ser arrumado dói. Quando a gente vai na costureira para ficar bonitinho, ajeitar a roupa, a agulha pega na perna, pega no braço. Ser ajustado dói. Assim, para os costureiros menos experientes, a Marcela, que já é bastante experiente, não espeta ninguém. A Natália também não. Mas se corrigir, ser transformado, o vaso sendo desmanchado e depois refeito. Este Deus tem feito por nós que ninguém pode fazer, que é nos dar vida e um caminho a seguir. Uma vez perguntaram para uma mulher romana onde ela guardava as suas joias e quais eram as suas joias. E ela chamou seus filhos, apontando para eles e dizendo assim: aqui estão as minhas joias. E foi isso que nós nos tornamos quando recebemos Jesus. Nos tornamos joias preciosas que são lapidadas, tratadas, transformadas para viver na graça e nos lugares celestiais com Cristo Jesus, mostrando nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça em bondade em Cristo Jesus. Mas pastor, então eu vou viver por essa graça, vou viver por Jesus, então eu estou salvo, eu posso viver da forma que eu quiser. Não. A salvação, apesar de não ser conquistadas pelas obras, a obra da salvação já foi feita na cruz de Cristo. Não podemos acrescentar nada a ela, mas a salvação que é pela graça é também por meio da fé. É a graça que nos salva pela instrumentalidade da fé em Jesus, que nos transforma, que nos corrige e nos conduz a vivermos anunciando o Evangelho para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, sendo referência na nossa casa. Comecem pelos de casa, cuidem dos que estão ao seu lado. O maior presente foi dado a você, que é a salvação de Cristo Jesus. Por que está escondendo isso? Nós não podemos esconder uma salvação que nos sustenta, nos dá alegria, nos dá vida eterna. Este Deus que trabalha por nós já entregou o seu Filho na cruz. E o que nós temos feito em nome de Jesus? O que nós temos feito e falado? Como tem sido a nossa vida? Amados, esse Deus de misericórdia chegou, se dobrou e quer que nós tenhamos fé que Ele nos sustentará e continuará nos sustentando para vivermos para Ele e anunciando o seu nome. Assim como dá trabalho criar um filho, eu ainda não tenho filho, mas eu já vejo o suor e a falta de dormir que meu irmão e minha irmã têm passado. Dá trabalho, a gente dá trabalho, mas este Deus de amor, que todas as vezes quando caímos, nos levanta, e quando estamos dispostos e perto, Ele nos alimenta e nos sustenta. O Beto passou aqui, e às vezes a gente fica pensando, a criança vai ficar andando no culto, vai ficar andando na igreja. Aqui é o lugar delas. Lembrem-se que já fomos crianças. Lembrem-se que até hoje somos crianças teimosas com o próprio Deus. Mesmo com esses defeitos, nosso lugar é aqui, para que a obra de Deus seja feita em nós e sejamos transformados por Ele. Que apesar de salvos, precisamos todos os dias sermos corrigidos por esse Senhor. Este Deus que age em misericórdia, este Deus que trabalha por nós,
e é esse Deus que age em nós. O resultado da salvação está no versículo 10. É que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Uma obra-prima de Deus, não de nós mesmos. O irmão, você está aqui, não por suas conquistas, mas porque Deus te sustentou e te guiou até aqui, porque a boa mão do Senhor te trouxe até os cabelos brancos, ou até os cabelos pintados. Seja com mais experiência ou menor experiência, com muita idade ou pouca, a verdade é que essa obra-prima não é nada mais, nada menos do que a nova criação através da união com Cristo Jesus. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Uma nova vida se faz e tudo se faz novo. Segundo os Coríntios 5,17. E o objetivo da nova criação se encontra na ação de boas obras, na vida aqui agora transformada por Jesus. E agora este Deus que nos tirou da lama, nos levantou, nos restaurou, agora nos conduz a servirmos e vivermos, porque Ele tem agido em nós. O objetivo de tudo isso é que agora que salvos, nós vivemos totalmente para esse Deus e Senhor, vivemos completamente por essa graça maravilhosa, como cantamos no início do culto. Graça, que maravilhosa graça é de Jesus, é imensurável e sem fim. Esqueci. É tão grandiosa, é maravilhosa, é suficiente para mim, e é muito maior do que iniquidade. Essa graça é muito maior do que os nossos pecados, é muito maior do que todas as nossas falhas e defeitos, e Deus quer te usar assim como você é. Ele quer agir em você com as suas capacidades, habilidades e defeitos. Ele transformará, desde que estejamos dispostos a sermos moldados pelas mãos do Deus. Mas pastor, eu sou formado no MIT e não quero fazer esse serviço simples de varrer a calçada na igreja. Eu tenho uma habilidade muito grande, eu não vou me rebaixar. Ou, eu sou uma pessoa muito simples, pastor, eu não sei fazer nada. Eu não sei nem porque eu sou crente, eu não sei fazer nada. Pare e pense naquilo que mais te incomoda na casa de Deus. Pensou? Geralmente ali está o que você sabe fazer. Geralmente está aí o espaço que você pode servir. Aquilo que incomoda a gente e que só a gente vê. Porque às vezes nos podamos de servir, podamos de falar e dar uma orientação. Pastor, eu só tenho a habilidade de costurar. Vem aqui e auxilie. Dê um curso de costura. Cadê o Bruno? Dá um curso de costura para a Suzana. Eu só sei mexer em computador. Auxilie quem não tem habilidades. Eu sou médico, eu sou advogado, eu sou psicólogo, sou dentista,
sou faxineiro, eu sou guardador de carro, manobrista, piloto, motorista. Nós temos habilidades que podem servir e abençoar o reino. Depende da nossa disposição e abertura de Deus agir em nós. Isso é enfatizado também em Tiago 2, quando ele fala que a fé sem obras é morta. E ele não quer dizer que somos salvos pela fé somada às obras, e aí somos salvos. O que ele está dizendo é que as obras e o que fazemos de serviço ao reino, caminhando na visão do reino de Deus, enquanto seguimos para onde Deus nos destina, nós agora transformados e sendo mudados por esse Senhor, fazemos tudo o que Ele tem proposto no nosso coração. As obras comprovam a realidade da transformação. Elas nos mostram anunciam que somos feitura completa dele, criados, porque antes não existíamos, estávamos mortos. Amado, a gente estava morto, jogado no chão, sem esperança. Essa era a nossa vida. Mas em Cristo somos criados para uma nova vida. Em Jesus somos sustentados e conduzidos por esse Deus que age em nós. Assim como o bombeiro apaga incêndio, assim como o médico cuida da saúde, o policial protege as pessoas, Deus nos transformou, nos conduziu para servirmos a Ele. Porque o bombeiro não era bombeiro antes. O médico não sabia nada de saúde até fazer a faculdade. O policial, eu, por exemplo, eu não sei nem como segura uma arma. Existiu e foi transformado, foi capacitado para essas obras, para esse trabalho. E agora em Cristo nós somos transformados e convocados a vivermos servindo a Ele, porque agora nós somos moldados por Cristo Jesus, moldados para um serviço. Então, amados, de tudo que partilhamos, de tudo que conversamos essa noite, eu gostaria que você se lembrasse que Deus transformou a sua vida. Você se lembra do dia do seu batismo? Há um mês atrás eu fiz essa pergunta aqui no grupo também, no domingo de noite. Você se lembra do dia que você recebeu a Jesus? Essa é mais difícil, né? Às vezes. Quando tu é criado desde criança no Evangelho, essa é uma pergunta difícil. Mas no batismo nós lembramos do que sentimos, nós lembramos da decisão que fizemos. O batismo é um exemplo de separação do pecado, quando sepultados por Cristo e ressurretos para uma nova vida. Colossenses 2:12. Essa nova vida, Deus nos transformou para servirmos a Ele. Eu quero que você retome esse sentimento e as memórias de decisões que foram feitas no dia do seu batismo, no dia da profissão de fé, que geralmente é aqui no primeiro banco, na frente de todo mundo. A gente fica olhando para o povo assim: meu Deus, está todo mundo me olhando. Este Deus que te fez ir na frente, levantar a mão e olhar para o povo todo e falar: eu aceito Jesus. Ele quer te lembrar hoje de que você tomou uma decisão que é eterna, uma decisão que não vai acabar aqui, uma decisão que é para servir. Mesmo que doa ser moldado, ser ajustado e corrigido,
Esse Deus te ama, quer continuar te dando vida, uma vida que vale a pena viver e possui sentido e propósito. Deus quer regenerar a sua saúde, a sua vida, para que você possa servir a Ele, para que eu possa servir ainda mais a Ele. Deus quer nos dar capacidades e melhorar as que já temos, para que possamos entregar ainda mais e abençoar vidas, recebendo das suas bênçãos e distribuindo, sendo canal das mais ricas bênçãos dos céus. Somos moldados para servir a Ele, moldados para abençoar a nossa casa, restaurar a nossa família, casamento, amizades e abençoar vidas na presença dEle. Senhor Deus, meu Pai, obrigado porque Tu és bom e o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui hoje, tem nos convocado para abrir os nossos olhos e servirmos plenamente a Ti, de forma inegociável, com decisões, assim como fizemos lá atrás, quando recebemos a Ti. Nos faça lembrar de sermos bênção por onde estivermos. Nos lembre de anunciarmos o Teu Evangelho, a Tua graça, onde estivermos. Que esse amor por Ti seja imenso, que não possamos ficar quietos diante de tudo que o Senhor tem feito por nós. Abra os nossos olhos para enxergarmos as Suas bênçãos todos os dias. As Suas misericórdias são renovadas a cada manhã, Pai. Te peço para que restaure qualquer vida que esteja sendo afetada, qualquer pessoa que esteja com problema de saúde aqui, Senhor, qualquer família que precise ser restaurada. Te clamo para que o Senhor continue agindo e haja ainda mais nessa casa. Continue sustentando os Teus servos que estão trabalhando na Tua obra para anunciar o Evangelho. Que os eventos que fazemos aqui não sejam fim em si mesmos, mas que sejam um canal, rios de água viva, para levar vida aos que estão mortos sem Ti. Nos dê uma excelente semana na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados.